Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai fazer o quê? Vamos resolver exercício de trigonometria, tá certo? E se você sentiu dificuldade nesse exercício, você precisa treinar mais, tá certo? Porque esse exercício só tem questões fáceis e uma ou duas médias, tá? Não considera nem média, somente questões fáceis aí de trigonometria. Então vamos lá. Acompanha aí direitinho, copia tudo no seu caderno, tá? Provavelmente algumas dessas questões vai estar na sua prova no dia 13 do 4, ou seja, próxima semana, terça-feira especificamente. Então vamos lá. Nessa questão, ele vai te dizer o seguinte, ó. Primeira questão aí, né, da atividadezinha de vocês diz o seguinte: uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa, ou seja, essa alturazinha aqui da pipa, melhor dizendo, o valor de x, né? Em relação ao solo, dado raiz de 2 igual a 1,4. Tudo bem. Nessa questão aqui, ó, eu te dei raiz de 2 igual a 1,4. Mas anota aí, nem sempre eu vou te dar não, tá certo? Existem duas raízes principais que você tem que decorar mesmo, que é o que? O raiz de 2 e o raiz de 3. Raiz de 2, 1,4. Raiz de 3, 1,7. Tá certo? Então, essas duas raízes aqui são as principais que você tem que levar para a sua provinha. Geralmente, às vezes, algumas vezes eu dou o valor do dado raiz de 2 1,4, mas se eu não der, provavelmente eu não vou colocar, então você tem que saber que o raiz de 2 é 1,4 e o raiz de 3 1,7, beleza? Então vamos resolver a questão. Turma, ele quer saber o valor de x. Aí, ó, você vai aplicar alguma das relações que você aprendeu, se é o seno, o cosseno ou a tangente. Vamos recordar aqui. Primeira coisa que você faz é nomear e dizer o que é cada um. Por exemplo, o x é o quê? O x, você tem que olhar e saber que isso aqui é o cateto oposto. E o 80, você tem que olhar e saber que é o quê? A hipotenusa. Professor, como é que você sabe? Porque a hipotenusa é quem está na frente dos 90 graus. Beleza. Então, se eu estou trabalhando com a hipotenusa e o cateto oposto, eu vou utilizar quem? O seno. O seno do ângulo aqui, ó. No caso, o ângulo de 45. É igual ao quê? O cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que vale quanto? 80. Tá certo? Então, vamos lá. Lembrar lá da tabelinha. Quanto é que vale seno de 45? Você precisa saber essa tabelinha decorada. Seno de 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2, tá certo? É igual a quanto? É igual a x sobre 80, ok? Então, ó, para não perder muito tempo, você pode fazer o quê? Cortar aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 80 dividido por 2 dá 40. Professor, eu não quero fazer cortando, não tem problema. Faz o cruz credo aqui, ó. Tá certo? Vai dar a mesma coisa. Mas eu vou ganhar tempo, ó. 1 vezes x, ó, já dá o que eu quero. X. Aí, ó, 40 vezes raiz de 2. Então, vai dar o quê? 40 raiz de 2. Por isso que ele não te deu à toa, não, ó. O valor de raiz de 2. Porque tu vai vir aqui e substituir. No lugar de raiz de 2, tu vai colocar o quê? 1,4. Ou seja, você vai multiplicar 40 vezes 1,4. Tá certo? Vamos fazer essa continha. Vai ficar o quê, ó? Turma, quando eu tenho aqui 40, por exemplo, quanto é 10 vezes 1,4? 10 vezes 1,4, 14. Ou seja, sempre quando eu tenho 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai, quando eu tenho um zerinho, ó, ele anda uma casa para frente. Então, melhor dizendo, 40 vezes 1,4. Ou seja, eu vou tirar o zero e vou tirar a vírgula aqui. Porque essa vírgula vai dar uma casinha, ó. Ou seja, vai virar 14.
Então, eu vou multiplicar direto, ó, 4 vezes 14. Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar exatamente assim, ó. Eu vou multiplicar 14. Agora fica mais fácil, né? Ó. 14 vezes 4. 16 vai 1. 56. Então, a continha é bem simples, ó. Você multiplica da maneira que você achar melhor. Então, vai ser o quê? X igual a 56. Então, beleza. X igual a 56. Se você encontrou x igual a 56, resposta está correta. Vamos seguindo. Questão 2. Na 2 ele vai dizer assim: qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o solo está a 30 graus acima do horizonte? Aí eu te disse aqui, ó, raiz de 3, 1,7. Como eu falei, nem sempre eu vou te dar esse dado. Mas vamos lá. Ele quer saber o valor da sombra. Ó. A sombra está aqui. Então, vamos lá. Eu vou primeiro identificar o que é cada um. Você tem que olhar e saber identificar no triângulo o que é cada um. Por exemplo, o 5, se ele está na frente do ângulo, ele é o cateto oposto. O S, se ele está ao lado do ângulo, então é o cateto adjacente. Beleza? Então, só estou trabalhando com cateto oposto e cateto adjacente. Qual a relação? Tangente. Então, vou pegar a tangente de 30 é igual ao quê? Cateto oposto, 5 sobre o S, que é a sombra, né? Sobre S. Beleza? Vai lá na tabelinha, olha quanto é que vale tangente de 30. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Então, ó, tangente de 30, já substitui por quanto? Raiz de 3 sobre 3. Igual a 5 sobre S. Show de bola? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, ó. Vou multiplicar aqui. Eu vou ter o quê? Eu vou ter S vezes raiz de 3 igual a 5 vezes 3. Ou 5 vezes 3, já multiplica direto. Faz logo a multiplicação. 5 vezes 3, já dou aqui o valor de 15, tá certo? Então, vamos lá. Esse 3 aqui tá multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Esse 3, esse raiz de 3 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. S igual a 15 sobre raiz de 3. Professor, já posso colocar aqui o raiz de 3 igual a 1,7? Pode. Só que tem um artifício muito mais simples. Isso se você achar melhor, tá certo? Eu prefiro fazer dessa forma aí, ó. O S eu tenho o quê, ó? 15 dividido por raiz de 3. É o que eu aconselho você fazer, ó. É o que eu aconselho você fazer. O que que acontece? Quando eu tenho uma raiz embaixo, eu não posso deixar a raiz embaixo. Eu vou fazer o quê? Racionalizar. Turma, tem que saber racionalizar. Muita gente acha difícil racionalizar, mas não é. Ó. É só repetir. Ó. Repete esse mesmo valor em cima e esse mesmo valor embaixo. Pronto. Aí é só multiplicar. Então, S vai ficar o quê? Ó? 15 raiz de 3 em cima. Ó. 15 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Pronto. E agora vai ficar o quê? Ó? Vai ficar assim. Corta 15 com 3, dá 5. Então, em cima ficou o quê? 5 que multiplica raiz de 3. Beleza. Aí aqui, ó, a gente chegou na resposta. 5 vezes raiz de 3. Por isso que ele te deu o dado. Raiz de 3 igual a quanto? 1,7. Então, vamos lá. Para finalizar, o que é que eu vou ter aqui, ó? Então, vai ser assim, ó. S igual a 15 não, 5 vezes raiz de 3, que vale quanto? 1,7. 1,7. Então, vou multiplicar aqui, ó. Quanto é 1,7 vezes 5? 7 vezes 5, 35 vai 3. 5 vezes 1 dá 5. Mais 3, 8. Então, 8,5. Então, resposta, 8,5. Então, tá aí. S igual a 8,5. Ok? Então, se você encontrou a resposta S igual a 8,5, né? Você acertou. Vamos seguindo. Então, vocês já perceberam aí, 1 e 2 fácil. 3 vai ficando monótono, tá?
olhou, resolveu, é a mesma coisa. Ou aplica seno, ou cosseno, ou tangente. Tá certo? Então vamos lá. Ele diz assim, determine, ó, bem direto, a altura do prédio. Ou seja, essa altura aqui, ó. Vou chamar aqui de x. Então ele quer saber a altura do prédio. Bem tranquilo, ó. O que é esse 60? É o cateto adjacente. Se está ao lado, ó, só lembrar, ângulo ao lado, ó, o lado está aqui, que está ao lado do ângulo, então, ó, cateto adjacente, ao lado adjacente. Quem está na frente do ângulo é o cateto oposto. Então já mata aí, ó, mesma coisa. Cateto oposto e cateto adjacente é o que? A tangente. Então combinou aí, ó, tangente de quanto? Do ângulo, ó, repete o ângulo aqui, 30. Aí eu pego o cateto oposto, que é x, dividir pelo cateto adjacente, que é quanto? 60. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter assim, ó. X é igual a quanto? 60 vezes tangente de quanto? Tangente de 30 graus. Então, lembrando, quanto é que vale tangente de 30 graus lá da tabelinha? A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente vale quanto? Raiz de 3 sobre 3, certo? Corta aqui, ó, 60 com 3 fica quanto? 20. Então, x é igual a quanto? 20 raiz de 3. Beleza aí? Professor, e aí? Acaba aqui, multiplica por 1,7. Como eu não dei aqui, ó, você vai utilizar o quê? Dado, raiz de 3 igual a quanto? 1,7. Tem que saber. Já observe que na terceira eu já não dei. Então, vai lá e multiplica, ó. Quanto é 20 vezes 1,7? Aí tu lembra daquele macetezinho, ó. Quando tem um zero aqui, ó, tira o zero e tira a vírgula, que é onde uma casinha. Então, vou multiplicar 2 vezes 17. Só fazer, ó, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, resposta, 34. Então, x igual a quanto? 34. Tá certo? Resposta, x igual a 34. Ok? Então, vou seguindo. Quarta questão. Vai dizer o seguinte, ó. Muito cuidado, muita atenção nessa quarta questão. Tá certo? Alguns alunos chegam no final e erram a questão por falta de atenção. Tá certo? Então, vamos lá. Diz assim, ó. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a área do edifício medida a partir do solo horizontal, dado raiz 3 igual a 1,7. Beleza. O que ele quer saber? Quer saber a altura aqui do prédio, ó. Essa alturazinha aqui. Ah, professor, é a mesma coisa da anterior, né? Não, toma cuidado. Por quê? Porque aqui, ó, aqui ele está a uma altura de 3 metros, tá certo? Se tu encontrar esse valorzinho aqui de x, ó, olha aqui, presta atenção, você tem que entender a questão aqui, ó. Se eu pegar desse ponto até esse ponto aqui, ó, se eu chamar de x, ó, tá certo? Se eu chamar aqui de x, eu vou encontrar o quê? Só essa alturazinha aqui de x. Mas percebe que a altura do prédio, ó, a altura do prédio é do ponto, vou colocar de outro ponto, é desse ponto aqui até o solo. Observa que a altura do prédio é desse ponto aqui de vermelho inicial lá em cima até embaixo. Ou seja, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o valor de x aqui e depois somar a 3 metros. Então, vamos escrever aqui para ficar melhor. Posso dizer que a minha altura é igual ao quê? É o x mais os 3 metros. Mais os 3 metros. Ou seja, é a minha altura lá que eu estou, em cima do cara aqui, ó. Em cima de um batetezinho. Aí tem eu vou ter uma altura de quanto? De 3 metros. Então, quer dizer o que, professor? Que a altura do prédio vai ser o quê? Vai ser o x mais 3 metros. Beleza? Toma cuidado. Então, o que o nosso trabalho aqui? É encontrar o valor de x. Tá certo? Então, observa. A gente vai encontrar o valor de x e no final eu vou somar com 3. Tá certo?
Então vamos lá. Esquece aqui, ó, esse 3 e olha só para esse triângulo aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um triângulo onde eu tenho um ângulo de 30 graus, tá certo? Turma, esse 30 metros é até aqui, ó, tá certo? Não é até o final, não. 30 metros é até aqui, ó, desse ponto até esse ponto, certo? Então, vamos lá. Vou escrever aqui o triângulo aqui, ó, do jeito que tá. Vou retirar esse triângulo aqui, ó. Vou retirar esse triângulo aqui. Tá aqui, ó. Setinhazinha. Pronto. Retirei o triângulo. Vou desenhar aqui, ó. Fica legal. Pronto. Aqui eu tenho 30 graus. Turma, esse 30 metros é aqui, ó. 30 metros. É exatamente desse ponto até aqui. Percebe que a questão é colocar até o ponto vermelho, mas não, é daqui até aqui, tá certo? Para fechar o triângulozinho, ó. E a altura, aqui a altura é x, ó. Professor, esse x é a altura do prédio, né? Não, não é. Essa altura x é somente essa alturazinha aqui, ó, que a gente está encontrando, só um pedacinho. Então, qual a relação que a gente vai utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Vamos primeiro nomear cada um, né? Aí, a partir disso, se você tá craque, já vai direto. Vamos dizer aqui, ó, o x é o cateto oposto, que está na frente do ângulo. Quem está ao lado do ângulo é o cateto adjacente. Opa, a gente já fez várias questões. Cateto oposto, cateto adjacente é a tangente. Então, pera ainda. Eu vou colocar aqui, ó. A gente vai utilizar essa relação. Tangente de 30. Vai ser o quê? Cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que vale quanto? 30. Tá certo? Então, vamos fazer o cálculozinho, ó. Aqui, quando não tem nada, ó. Sempre quando não tem nada, tem 1. Aí vai ficar assim, ó. X vezes 1 é x. 30 vezes o que? Tangente de 30. Tá certo? Vai lá na tabelinha. Creio eu que você já sabe de cor e salteado quanto é que vale a tangente de 30. Só lembrar da músicazinha que fica muito simples. Então, vamos lá. Tangente de 30. Só lembrar, a tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, ó, vou apagar aqui. A tangente de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 3. Eu vou jogar para cá, para a gente ganhar espaço. Então, vou ter assim, ó, x é igual a 30. A tangente de 30 graus é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 3. Aí ficou mole, ó. Corta 30 com 3, vai dar 10. X é igual a quanto? 10 vezes raiz de 3. Professor, você foi muito bom. Por quê? Porque você deu aqui, ó, raiz de 3 igual a 1,7. Pois é, nessa eu dei. Então, x é igual a quanto? Turma, lá do bisuzinho, ó. 10 vezes 1,7. Anda uma casinha e tira uma vírgula, ó. 1 vezes 17. X igual a quanto? A 17. Mole, mole, né? Facinho. Então, tá aí, né? Encontramos a resposta. Sim ou não? Não. Tá certo? Isso que pega o aluno. O cara faz o cálculo todinho, aí diz, realmente encontrei a resposta correta. Mas não é. Aqui que está o pulo do gato. Por quê? Porque eu quero saber o valor da altura, ó. O valor da altura. E para encontrar o valor da altura, eu tenho que somar mais 3. Ou seja, eu vou pegar esse valorzinho aqui, o x, e somar mais 3. Então, 17 mais 3, agora sim, ó, vintão. X igual a, ou melhor dizendo, h igual a 20. Então, o valor da minha altura aqui vale quanto? 20 metros. Beleza? Então, qual é a resposta correta? H é igual a 20. Ok? Cuidado nessa questão. Vamos seguindo. Quinta questão vai dizer o seguinte. Determine qual era a altura do pinheiro da figura. Considere raiz de 3, 1,7. Coloquei de novo para você não esquecer. Então, ele quer saber o quê? A altura do pinheiro. Turma, presta atenção. O que, que aconteceu aqui, ó? Aqui, ó, eu vou ilustrar aqui a figura para vocês. Pronto, tinha um pinheiro, beleza? Imagina que tá o pinheiro aqui. Só exemplo. Ixi, parece uma serra. Vou botar assim, pronto. Aqui é um pinheiro. Deu um vento bem forte. Pá, o pinheiro partiu em um determinado comprimento, tá certo? Eu não sei. Aí ele partiu, ele ficou essa figurazinha aqui, ó.
Dessa formazinha aqui, ó. O bichinho caiu, ó. E aí, ele partiu em 2 pedaços. Aqui eu tenho um valor X, ó. Um valorzinho X. E aqui eu tenho um valorzinho Y. Tá certo? E eu não sei qual é esse pedaço, quanto é que vale cada um. Então, o que eu sei, o que eu posso afirmar que aqui a altura do pinheiro total, a altura total, o que você pode afirmar é o quê? É que se eu somar essa partezinha aqui, ó, mais essa outra parte, o x mais o y, vai me dar a altura total do pinheiro. Concorda? Então, vamos dizer que ele rachou aqui, ó, ou seja, daqui para baixo é x. E essa partezinha aqui, ó, essa outra partezinha aqui envergou. Ou seja, essa alturazinha aqui, ó, envergou. E aí ela veio para cá, ó. Então, o que eu posso afirmar? Que se eu somar o x mais o y, eu tenho a altura, que ele quer saber, a altura do pinheiro. Show de bola? Pronto, interpretei a questão. Então, vamos lá de novo. O que ele quer saber? Ele quer saber qual a altura do pinheiro. Ou seja, para determinar a altura do pinheiro, eu preciso encontrar o valor de x mais o valor de y e somar esses dois valores. Então, vamos lá. Trocando em miúdos, o que eu quero saber? Eu quero encontrar o valor de x e depois eu vou encontrar o quem? Eu vou encontrar o x e depois vou encontrar o valor de y. Vamos para a figura. Vamos para a figura. Vamos dar nomes a cada um. Esse 10 é o quê? O 10 é o cateto, se está ao lado, adjacente. O x, ó, é o quê? O cateto oposto. Vou colocar aqui, ó. Cateto oposto. Esse y é o quê? Hipotenusa. Beleza? Então vamos lá, vamos encontrar aqui de um por um. Turma, eu vou relacionar o x com o 10. O cateto oposto com o cateto adjacente. Então vou utilizar a tangente. Então tangente de 30, observa. É o cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Então, o x é igual a quanto? 10 vezes. Tangente de 30, você já sabe decorado. A gente já fez um monte de questão aí com tangente de 30, que vale quanto? Raiz de 3 sobre 3. Então, beleza, ó. Então, vai ficar assim, ó, 10 vezes raiz de 3 sobre 3. Professor, raiz de 3 vale 1,7. Show de bola. Então, no lugar de raiz de 3, coloca 1,7. E aí, eu venho dividindo tudo por 3. Então, resposta. 10 vezes é 7, ou 10 vezes 1,7 é 17. Então, 17 sobre 3. Mas deixa aqui, ó. Deixa esse valor aí. Então, vamos lá. Deixa esse valor aí. Eu vou colocar o outro aqui, ó. Pronto, encontrei o valor de x, ok. Não divide ainda, deixa ele aqui. Vamos encontrar agora o valor de y. O y eu vou relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa. Ora, cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, pera ainda. Eu vou apagar tudo, tá certo? E vou colocar o valor de x aqui, ó. X é igual a 17. X é igual a 17 sobre 3. Pronto. Eu apaguei para a gente ganhar espaço. Vamos calcular agora o cosseno. Cosseno de 30 graus. Que vale o quê? 10. E dividido por y, que é a hipotenusa. Então, vai lá na tabelinha. Olha como vocês têm que saber de qual saltear dessa tabela. Toda vez vocês vão recorrer a ela, tá certo? Cosseno de 30. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ou seja, 3, 2, 1. Então, é raiz de 3 sobre 2. É igual a 10 sobre y. Beleza? Então, vamos multiplicar aqui, ó. Meios pelos extremos, ou ajuste como você achar melhor. Y vezes raiz de 3. 2 vezes 10 é 20. Tá certo? Turma, o raiz de 3 está multiplicando, ó. O raiz de 3 está multiplicando, ele vai para lá dividindo, né? Então, eu vou ter o que? Y igual a 20 dividido por raiz de 3. Eu posso deixar a raiz embaixo? Não, não pode. Aí você vai dizer assim, professor, eu vou pegar o raiz de 3 e dividir por raiz de 3 substituir por 1,7. Eu não acho melhor. Como eu falei, eu pego o 20 dividido por raiz de 3 e aplico aquela regrinha lá do racionalização. Então, fica raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Eu acho melhor multiplicar do que dividir. Então, aconselho também você fazer isso, ó.
Então, vai ser assim, ó. 20 vezes raiz de 3, 20 vezes raiz de 3, ó, dividido por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, pera ainda. Ficou assim, ó. 20 vezes raiz de 3 dividido por 3. Professor, quanto é que vale raiz de 3? Eu te dei, ó. Fui bom com você. Raiz de 3 igual a 1,7. Então, ou seja, você vai multiplicar 20 vezes 1,7. Vamos fazer aqui em cima para a gente jogar aqui embaixo. Ó. Lá da regrinha, ó, se tem um zero, eu vou tirar o zero e andar uma casinha. Então, ficou 17. 2 vezes 17 vai dar quanto? 34. Ou seja, 20 raiz de 3. Então, vou colocar aqui, ó. 20 raiz de 3 é igual a quanto? 34. Então, vai ficar 34 dividido por 3. Não divide. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá naquele cálculo anterior. Vamos voltar aqui, eu vou apagar, ó. E somar, não é isso? Vamos somar. Como assim, professor? Somar, ó. Lembra que eu te falei que a altura do pinheiro é o valor do x mais o valor do y? Ou seja, eu vou apagar aqui, ó. É esse valorzinho aqui mais esse valorzinho aqui. Lembra que a altura do pinheiro é exatamente a soma desses dois valores aí, ó? Então, vai ser o valor de x, ó, mais o valor do y, tá certo? O valor de x mais o valor de y, ok? Então, vamos fazer para a gente finalizar, ó. A altura vai ser o quê? O x, que vale quanto? 17 terços, 17 terços. Então, 17 terços mais o y. Quanto é que vale o y? Tá aqui, a gente encontrou 34 sobre 3. Mais 34 sobre 3. Então, H vale quanto? Turma, sempre quando tem o mesmo denominador, o que eu faço? Repete o denominador e eu vou somar o numerador. 17 mais 34. Então, vamos somar, ó. Vamos somar aqui, deixa eu apagar aqui 17. Vamos somar 17 mais 34. 11, né? Vai 1. 2 mais 3, 5. Então, ficou o quê? 51 dividido por 3. Então, vamos aproveitar e dividir, ó. 51 dividido por 3, eu vou colocar 1. 5 menos 3 dá 2, baixa 1, 21. Qual o número que eu coloco aqui? No quociente que multiplicando por 3 vai dar 21. 7. 3 vezes 7, 21, então zerou. Então, quanto é que vai dar? 51 dividido por 3 vai dar 17. Então, a resposta correta, a altura é igual a quanto? A 17. Vou apagar tudo e vou colocar a resposta correta. Então, ou seja, a altura do nosso pinheiro aqui, ó, a altura do nosso pinheiro aqui, a altura desse pinheiro aqui é igual a quanto? A 17. Beleza? Show de bola, né? Vamos seguindo. Sexta questão vai dizer o seguinte, ó. Determine no triângulo ABC as medidas A e C indicadas. Então, ele quer saber o valor da medida A e o valor da medida C. A e C. Então, vamos lá. Eu vou primeiro nomear, né, o que é cada um aqui. O 10 é o cateto oposto. Tem que saber nomear. Se não souber, tá dançando. Vai dançar na prova, tá? Então, beleza. Aqui, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Eu vou trabalhar com quem? Primeiro eu vou descobrir aqui, ó. Vou pegar o 10, tá certo? E vou descobrir o A. Pronto, vou descobrir primeiro o A. Tanto faz, pode descobrir o A, o C, tanto faz. O importante é chegar no resultado. Então, vamos lá. Se eu vou trabalhar com cateto oposto e hipotenusa, eu vou utilizar o seno. Então, o seno de quanto? De 30 graus. É igual ao cateto oposto, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é o A. Vamos recordar, lá da tabela, como eu falei, tem que saber a tabela, meu amigo. Seno de 30, 1 meio. Seno de 30, 1 meio. É igual ao que? 10 sobre A. Então, faz aí, ó, cruz credo, 1 vezes A é A, 2 vezes 10 é 20. Então, morreu encontrando o valor já de A. O A já está encontrado. Então, vamos lá agora. Professor, já encontrei o A. Então, vamos encontrar o C. Ó. O C, turma, é o quê? É o cateto
O C é o cateto adjacente e a tangente. O cateto adjacente e o cateto oposto aqui. Qual a relação? Tangente. Tangente de 30 é o cateto oposto, que vale 10, que é esse carinha aqui, dividido pelo cateto adjacente, que vale o C, que vale C. Lá da tabela, novamente, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. É igual a 10 sobre C. Beleza? Então, vamos multiplicar meios pelos extremos. C raiz de 3, né? Ó, C raiz de 3. Então, vou colocar aqui, ó. Vai ficar C raiz de 3. É igual a 3 vezes 10, 30. Legal? Esse raiz de 3 está multiplicando. Ele desce aqui dividindo, ó. Então, peraí. Eu vou apagar aqui, ó, essa partezinha para a gente ganhar espaço. Eu vou apagar essa partezinha para a gente ganhar espaço. Então, eu vou ter assim, ó. C vezes raiz de 3 é igual a 30. Como eu falei, esse raiz de 3 vai descer dividindo. Então, vai ficar C igual a 30 dividido por raiz de 3. Pode ficar raiz embaixo? Não, não pode. Então, vai subir o que? Raiz de 3 e aqui raiz de 3. O que eu faço em cima, faço embaixo. Legal? Então, vou ter o que, ó? Eu vou ficar assim, ó. 30 vezes raiz de 3, 30 raiz de 3. Quanto é que vale raiz de 3 vezes raiz de 3? É raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Aí ficou show de bola aqui, ó. Ficou show de bola. Por quê? Porque aí eu vou dividir, ó. Eu vou dividir a C igual a quanto? 30 dividido por 3 dá 10. Então, C igual a quanto? 10 raiz de 3. Aí vem cá. Professor, eu posso deixar assim? Depende. Vai olhar nas opções que vai ter lá na hora de vocês marcarem. Se não precisar substituir, então já parava aqui 10 raiz de 3, tá certo? Mas, se não tiver 10 raiz de 3, então tem que substituir. Então, você já sabe, ó, eu não coloquei raiz de 3 aqui, ó, o dado, mas você tem que saber que raiz de 3 é igual a 1,7. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 10 vezes 1,7. Ou seja, a resposta é igual a quanto? 10 vezes 1,7, 17. Legal? Então, C é igual a quanto? 17. Massa, né? Então, tá aí, fechamos. Letra A, 20. Letra A, resposta é 20. Aqui, ó, como ele pediu. A medida do A é 20. E a medida do C vale quanto? 17. Então, vou organizar aqui A, 20, C, 17. Segue o baile. Vamos seguindo, né? E a última questão de hoje. Listazinha bem legal aí, né? Então, se você já está aqui, acompanhou, e espero que você esteja, tenha acertado todas essas questões. Se está com dúvida, aconselho a revisar tudo, voltar ao vídeo, tá certo? E tentar fazer sozinho todas essas atividades, tá certo? Você tem que aprender trigonometria básica, porque quando a gente for avançando, vai ficar difícil você conseguir entender os próximos conteúdos. Então, vamos lá. Considerando o triângulo retângulo ABC, determine as medidas A e B indicadas. Ora, mesma coisa, ó. Olha aí. Vamos dar nome aos bois. O que eu tenho aqui? Cateto oposto. Se está na frente do ângulo, é o cateto oposto. Ao lado do ângulo, é o cateto adjacente. E na frente do 90, ó, a frente do 90, a hipotenusa. Tem que saber, galera. Tem que saber localizar o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa. Qual a relação que vai utilizar cada um. Se não souber, não está entendendo nada. Tem que pegar essa partezinha básica. É o básico mesmo, tá? É o básico. Então, vamos lá. Eu vou encontrar primeiro o A. Vamos encontrar primeiro o A. Vamos lá. Se eu quero encontrar o A, eu vou pegar esse cara aqui e a hipotenusa. Turma, qual a relação? Cateto oposto e hipotenusa é seno, cosseno ou tangente? Tem que saber de qual é salteado. Seno de quanto? Eu vou utilizar o seno. Então, vai ser seno de quanto? Seno de 60 graus, que é o ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, seno de 60.
Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto, que vale quanto? 12 raiz de 3, conforme a figura. E a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o ar. É o ar que eu vou descobrir. Vai lá da tabelazinha e me diz quanto é que vale esse carinha aqui, seno de 60. Seno de 60, o tio já sabe aqui, ó, já sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a 12 vezes raiz de 3 sobre A. Galera, não perde tempo, aprende a cortar, ó. Corta, corta. Eu posso cortar quem está ao lado, quem está embaixo, só não pode na diagonal. Quem está ao lado, quem está embaixo, pode. Na diagonal, não pode. Então, aqui dá 1 e aqui fica só o 12. 1 vezes A, ó, 1 vezes A é A. Então, vou colocar aqui, ó. 1 vezes A é A. 2 vezes 12, 24. Então, beleza. Já encontrei aqui o bonitão do A. A igual a quanto? 24. Acabou, né? Não, não acabou. Eu vou encontrar agora o B. Turma, o B é o cateto adjacente, então eu vou utilizar o cosseno. Cosseno de 60. Cateto adjacente, B sobre o A. O A, vamos relacionar com o A. O A é quem? A hipotenusa. O A é quem? A hipotenusa. Quanto é que vale o A? Eu já encontrei, ó. O A é igual a 24. Professor, poderia relacionar com 12 raiz de 3? Pode. Aí, ó, vai ser cateto oposto e cateto adjacente. Qual a relação? Cateto oposto, cateto adjacente e a tangente. Então, percebe que tu já começa a brincar aí, ó. Eu vou descobrir o A. Aí, vem cá. Quanto é que vale cosseno de 60? Cosseno de 60 vale raiz de vale 1 meio, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, cosseno de 60 vale quanto? 1 meio. Então, 1 meio é igual a B sobre 24. Legal? Então, ó, 24 vezes 1 é 24. 2 vezes B, ó, é 2B. Mas não perde tempo, ó, corta 2 com 24, aqui vai dar 1. E aqui vai dar 12. Aí vai ficar assim, ó. B vezes 1 é B. B vezes 1 é B, e 12 vezes 1 é 12. Então, fechou aqui, ó. Fechou aqui. Então, A igual a 24 e B igual a 12. Então, tá aí uma listazinha bem legal aí para vocês treinarem, tá certo? Então, a gente fez 7 questões aí de trigonometria básica. Então, é importante que você revise tudo que está nessa atividade aí, tá certo? Então, finalizamos aí a aula de hoje. Então, se você está com dúvida, aconselho a você revisar todos os exercícios, tá certo? Se tiver alguma dúvida, refaça sozinho. Qualquer coisa, pode falar comigo no WhatsApp e eu vou, próxima semana, só lembrando que a nossa prova é dia 13/4. 13/4. A gente, na sexta-feira, já inicia o ciclo de revisões para a prova na terça-feira, tá certo? Então, fechamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima aula.